Fala galerinha do meu coração, professor Valmir Soares Júnior aqui, e eu vim fazer uma coisa diferente dessa vez para as nossas revisões finais. Tem revisão final de tudo quanto é tipo, de teoria, de prática, de resolução de simulado, de um monte de coisa. Dessa vez eu resolvi fazer o seguinte, especialmente em atenção a alguns pedidos que eu recebi para a galera que não conhece como é que funciona o curso Dominando o Exame de Suficiência, como é a pegada e a dinâmica das aulas. Para as nossas revisões, vão ser 10 vídeos de revisão, eu resolvi trazer aulas do curso Dominando o Exame de Suficiência. Então, como forma de revisão, para você que está me vendo aí no YouTube, de contabilidade geral, eu trouxe uma aula de DVA e uma aula de DRE, para você entender um pouquinho de como funcionam as aulas no curso Dominando o Exame de Suficiência. Porque se der certo passar, você vai poder dizer também que passou, graças ao Dominando o Exame de Suficiência, com a ajuda dessas aulas que saíram. E se você não for matriculado, é claro. Mas caso aconteça alguma coisa, você já vê como é que a aula funciona e já vai poder se matricular entendendo como é o funcionamento do curso Dominando o Exame de Suficiência. Então, não só esse vídeo, mas todos os demais que eu vou publicar, são 10 ao todo de revisão, você vai ter contato com aulas do curso, aulas exclusivas do curso Dominando o Exame de Suficiência, beleza? Contabilidade geral é a primeira, DVA e DRE são os assuntos. Vai ter uma exceção só nos vídeos aqui para frente, mas quando chegar no vídeo eu explico. Beijo do prof, boa revisão e boa prova. Então vamos lá, vamos começar aqui alguns comentários extras sobre DVA, tá bem? Vamos lá. Seguindo aqui no nosso preparatório, deixa eu passar aqui, é bom passar o slide, né? Para a galera poder ver também. Então olha só, sobre demonstração do valor adicionado. Deixa eu deixar paradinho para mim aqui, que é mais tranquilo. Sobre demonstração do valor adicionado, algumas considerações a mais que eu trago para a gente ver aqui. A obrigatoriedade da DVA, da demonstração do valor adicionado. Segundo a lei das SA, a nossa querida lei 6.404, artigo 176, lembrando da importância que tem a leitura daqueles artigos ali, dos 170 até o 200, tem um resumo desses artigos para você no seu material aqui do curso. Artigo 176, começa do 175 ao 205, isso. Ao final de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Aí ele traz balanço patrimonial, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, demonstração de fluxos de caixa e traz no item 5 o que para a gente aqui? Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. Então, detalhe, né? A gente já tem que lembrar que é se companhia aberta. Não é para todo mundo a demonstração do valor adicionado, é para companhias abertas. Isso foi incluído já em 2007. Nós tivemos, lembrando, duas grandes alterações na lei das SAs, com a lei 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009. Essas duas leis alteraram consideravelmente a lei 6.404. Mas eu quero chamar a atenção para você o seguinte, essa lei fala de duas demonstrações em especial para o que a gente está vendo hoje. Fala de DRE e fala de DVA. Galera, DVA não existe sem DRE. E por mais que por mais que a galera tenha muita dúvida em DVA, tenha muito problema com DVA, a DVA não é uma demonstração complicada de fazer e de se estudar. Não é. Posso garantir a vocês que não é. Um pouquinho é porque a gente acaba estudando menos que as outras. Os professores se dedicam muito ao balanço patrimonial, se dedicam muito a DRE, e muitas das vezes eles não, os professores da faculdade, eu digo porque a minha também não foi diferente, não se dedica tanto a DVA como deveria se dedicar, como se dedica às outras demonstrações. São muito importantes, mas aquelas que são cobradas de todas as entidades conseguem ter um pouco mais de atenção
do que a DVA, já que a DVA é só para companhia aberta. Bem? Então, assim, eu vou mostrar a vocês que a DVA não é uma demonstração complicada. Ela, inclusive, tem um escopo de resumo bem simplificado, especialmente se a questão te pedir o valor adicionado, o valor, qual é o valor a ser distribuído. Se pedir o valor bruto ao invés do líquido, aí pode ter ainda um pouco mais de complexidade, mas quando pede o valor total a ser distribuído, que é o valor total adicionado, é mais simples de resolver. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Comentários sobre demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado representa um dos elementos componentes do balanço social, né? Do balanço social, e tem por finalidade, olha que a DVA, aí aqui é outro esclarecimento, né? O pessoal pergunta, mas o que é que a DVA apresenta? A DVA tem a finalidade de evidenciar a riqueza criada pela entidade e a sua distribuição durante determinado período, que é o exercício social. Então, a DVA, ela serve para evidenciar a riqueza. E essa aqui é a palavrinha da vez. Se eventualmente uma questão perguntar sobre demonstração contábil, qual é a demonstração contábil, que não sei o que, 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 se não está dizendo porra nenhuma, aí aparece riqueza. Eita, se aparecer riqueza, pode ir lá, que é DVA, certo? A única que traz esse escopo de evidenciação de riqueza criada e como ela foi distribuída é a nossa querida DVA. Os dados da elaboração são extraídos a partir da demonstração do resultado. O que eu já falei, a DRE é quem traz as informações para a elaboração da DVA. Se você entende bem DRE, você não deve ter dificuldades em DVA. Mas o que vem a ser, afinal de contas, o valor adicionado, né? Vamos comentar um pouquinho mais sobre isso aqui. A definição pode ser encontrada no corpo da NBC TG 09, que é a norma que trata de DVA, que propõe valor adicionado, mais uma vez, representa a riqueza criada pela empresa de forma geral, medida pela, como é que ela é medida? Medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Então, regra geral, DVA é isso. O DVA é calculado, o valor total a distribuir, o que a DVA evidencia basicamente é receita menos insumos adquiridos de terceiro. Ou seja, qual foi a riqueza que a própria entidade produziu? Então, imagina, a entidade adquire 1 milhão de insumos de terceiros e realiza 2 milhões em vendas. Ora, eu adquiri 1 milhão de terceiros, então essa riqueza não fui eu que gerei. Eu pego o total das minhas vendas, 2 milhões, diminuo o que foi adquirido de terceiros, porque se considera a receita, se considera a riqueza produzida por outras entidades, e o que eu produzi é a diferença, 1 milhão. Então, esse raciocínio serve para fazer qualquer questão de DVA. Qualquer questão de DVA, certo? Inclui também, claro, o valor adicionado. Cadê meu cursor? O valor adicionado recebido em transferência, receitas financeiras, por exemplo. Ou seja, produzido por terceiros e transferido à entidade. Vamos já ver a estrutura da DVA e eu vou lhe mostrar onde é que aparece cada um desses itens aí, tá bom? Então, DVA é a demonstração responsável por evidenciar a riqueza produzida pela entidade, sendo essa calculada basicamente como receitas menos insumos de terceiros. Aí tem um parentezinho para depreciação que também entra, tá? Vamos lá. Vamos seguir aqui. A riqueza, estou monitorando aqui nossa aula com 2 telas, por isso que de vez em quando eu olho para lá, mas o slide está aqui. A riqueza gerada pela empresa pode simploriamente ser representada da seguinte forma, e detalhe aqui para o simploriamente, tá? Quer dizer que de maneira simples. Como é que eu calculo a riqueza gerada? É vendas menos insumos menos depreciação. A depreciação, né? Lembrando que ele tem uma linha só para ele na DVA. Não a depreciação, apenas mais depreciação, amortização e exaustão. Que são despesas reconhecidas por competência,
muito embora não afetem a disponibilidade de caixa ou equivalente de caixa. A Lei 6.404 não estabelece, aqui tá, deixar claro, não estabelece o modelo exato para demonstração do valor adicionado a ser seguida. Isso, claro, eu estou falando da lei, viu? Lembra que NBC-TG 09, você pode consultar, fazer uma leitura mais aprofundada. No seu material aqui do curso tem, inclusive, a NBC-TG 09 resumida. Tem ela resumida para você. Dá uma lida lá no resumo, porque muita gente me pediu aula extra de DVA. Eu imagino, então, que muita gente está com dificuldade em DVA. Vale a pena, então, dar uma leitura, dar uma lida no resumo dessa norma aí no seu material do curso. E a ser seguida, apenas explica aqui. O que a Lei 6.404 explica no seu artigo 188? As demonstrações referidas nos incisos 4 e 5, né? O 5 aqui que a gente está falando é a DVA. Do caput do artigo 176, a gente viu o artigo 176 agora há pouco. Só lembrando, o item 4 é demonstração do fluxo de caixa e o item 5 é DVA. Ele diz o quê? Indicarão no mínimo, aí item 2, demonstração do valor adicionado. O valor da riqueza, de novo aqui, toda vez que fala em DVA, fala em riqueza. Da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo, bem como a parcela da riqueza não distribuída. Isso tudo tá. A forma como a riqueza é distribuída está na parte 2 da DVA. Parte 1 da DVA, como a riqueza foi gerada, que é o que mais cai nas questões de exame de suficiência. Parte 2 da DVA, como ela foi distribuída. E aqui a gente tem a primeira parte da DVA, tá? Então, olha só. A DVA ela tem 8 tópicos, digamos assim, 8 capítulos, 8 seções. A primeira delas é a receita. Essa parte de receita, ela é constituída pela venda de mercadorias, ela é constituída por outras receitas, receitas relativas à construção de ativos próprios e a reversão ou constituição, né, aqui pela provisão de crédito para liquidação duvidosa. Se diminui na receita, diminui aqui. Se revertida na receita, reverte aqui, ó. Se reversão entra para somar no saldo, se for a constituição, ela vai diminuir do saldo das receitas. Aí, o item 2, em suma, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, tá? E quando eu falar do 2, eu volto e faço um comentário que também vale para o item 1. Insumos adquiridos de terceiros, e na norma já tem assim, inclui os valores dos impostos, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Por que isso está destacado aqui? Por duas coisas. Primeiro, que esses insumos adquiridos de terceiros, eles têm que contar aqui na constituição da riqueza, porque lá na forma como ela foi distribuída, é que ele vai demonstrar como é que foi distribuído esse pagamento para governos, por exemplo. Então, aqui, os valores de impostos são incluídos nos insumos adquiridos de terceiros, porque na segunda parte, a gente demonstra como é que esses impostos são distribuídos. E um segundo motivo é para que você tenha a compensação entre receita e despesa e insumos adquiridos, né? A diminuição dos insumos. Porque na receita também é para entrar tudo. Na receita também entra tudo. É a receita total adquirida. Não deduz impostos. Da mesma forma que os insumos de terceiros não deduz impostos, para que haja um equilíbrio entre as duas coisas. Dessa forma, com todas as informações colocadas, é que a gente vai ter um real retrato de como a riqueza foi gerada e distribuída. Os valores aqui têm que ser pelos seus totais. E aqui eu estou falando, de ICMS, que é um imposto recuperável, IPI, PIS, COFINS, independente se é recuperável ou não. Os insumos adquiridos de terceiros, eles são apresentados com a inclusão desses valores dos impostos, certo? Então, professor, mas lá na DRE, na hora que eu vou apurar cuja mercadoria vendida, tributo, ICMS a recolher, recuperar, PIS, COFINS, não importa para DVA.
As informações estão todas na DRE, o que a gente tem de fazer é organizar na DVA. Receita entra tudo e no insumo adquirido terceiro, aí ele deixa mais claro ainda, inclui valores dos impostos. Então, na hora de incluir, na hora de apurar os valores dos insumos adquiridos de terceiros, não esqueça, os impostos entram, recuperáveis ou não, certo? O que é que vai entrar aqui, ó? O custo dos produtos vendidos, das mercadorias ou dos serviços, materiais como energia, serviços terceiros e outros, comissões, entra aqui um monte de coisa. Perda ou recuperação de valores ativos e outros. Você vê que ele nem colocou impostos aqui, porque ele já colocou no título, né? Que é para colocar, incluir os impostos, beleza? Ah, mas aí a questão vai me dar uma DRE e na DRE eu vou ter lá o custo da mercadoria vendida e esse custo da mercadoria vendida ele já não conta com os impostos recuperáveis. Então, ou vai ser apresentado em outro canto, ou a questão tem que te dar claramente o valor dos impostos recuperáveis para a gente poder calcular, certo? E diminuindo as receitas dos insumos de terceiros, a gente já tem algo que pode ser perguntado em questões, que é o valor adicionado bruto. Só essa informação, ela já é digna de uma questão para ser apresentada aos candidatos. Continuando, nós temos... e aqui partindo do valor adicionado bruto, né? Estou repetindo aqui. As retenções, o grupo retenções, ele é depreciação, amortização e exaustão, né? Ele aparece sozinho aí, porque assim, é um tipo de despesa reconhecida por competência e que tipo não vai para ninguém. Se reconhece isso daqui para que se constitua uma reserva para aquisição de novos bens, depreciados, amortizados e exauridos. E diminuindo o valor adicionado bruto da retenção, a gente tem o valor adicionado líquido produzido pela entidade. Até aqui é o que foi produzido pela entidade. Então, receita menos insumos, adicionado bruto. Adicionado bruto menos retenções, adicionado líquido produzido pela entidade. Aí agora abre-se um capítulo para colocar daquele recebido em transferência. Equivalência patrimonial, por exemplo, receitas financeiras e outros. Tudo isso você extrai da DRE. Na hora que você fizer o valor adicionado a recebido em transferência, a gente tem o valor adicionado total a distribuir, o grupo 7. E esse grupo 7 é igual ao grupo 8. Na DVA, grupo 7 é o que finaliza a primeira parte da DVA. E essa primeira parte ela é igual, sabe ativo que bate com passivo? Na DVA, o saldo do 7 bate com o saldo do 8. Porque o 7 é o valor total a distribuir e o 8 e aqui já segunda parte, é a distribuição do valor adicionado. Essa distribuição aparece como? Ela aparece em pessoal. Olha aqui que eu falei, ó, impostos, taxas e contribuições. Remuneração de capital de terceiros e remuneração de capitais próprios. Dentro de pessoal, basicamente, salários, né? Remuneração direta. Dentro dos impostos, todos os impostos. Remuneração de capital de terceiros, basicamente, juros. E aqui, juros sobre capital próprio. Então, como esse dinheiro saiu. Como a riqueza foi gerada até o item 7. E o 8, eu demonstro a riqueza sendo distribuída. Vamos seguir. Vamos fazer agora 3 questõezinhas sobre DVA, teoria e prática. Teoria e prática, como todas as aulas, certo? As aulas extras não poderiam ser diferentes. Então, olha só. Na elaboração da demonstração do valor adicionado, de elaboração obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2008 para as companhias abertas, a letra A traz: a receita financeira recebida pela entidade deve ser computada na apuração do valor adicionado bruto. Letra B. O valor dos insumos adquiridos pela companhia devem ser registrados pelo seu custo de aquisição total, sendo incluídos nestes os tributos incidentes sobre a sua compra, sejam recuperáveis ou não. Aí você já faz aqui, ó, pá, o cara que tá certo.
No cômputo do valor adicionado bruto, devem ser excluídos os valores relativos à depreciação dos bens classificados no ativo imobilizado. Depreciação. A depreciação é considerada no valor adicionado bruto? Será? E aqui a receita financeira é no valor adicionado bruto, que aqui também é a mesma coisa. E letra D, os valores dos tributos devidos pela companhia devem integrar parcela do valor adicionado distribuído ao governo, sem compensação de eventuais créditos tributários classificados como tributos a recuperar. Desculpa. Sem compensação de tributo a recuperar. Isso aqui está estranho, porque tributo a recuperar tem por natureza que haja compensação. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui num outro quadrinho que eu quero colocar assim. Vamos para os comentários sobre o item A. Deixa eu voltar aqui. O item A fala o seguinte. Ele fala cadê item A? Receita financeira recebida pela entidade deve ser computada na apuração do valor adicionado bruto. A gente sabe o quê? Onde é que entra receita financeira? Onde entra receita financeira? Receita financeira entra lá em valor recebido em transferência. Ó, você tá com seu material aí? Volta um pouquinho os slides, eu voltei aqui. Volta um pouquinho os slides. No item, ou então tá no material em PDF, beleza, dá certo também. Tem o valor adicionado recebido em transferência. Ele já é depois do valor adicionado produzido pela entidade. Então, quando a gente fala nessa questão, essa questão fala em receita financeira, essa informação já está depois do valor adicionado líquido produzido pela entidade. Receita financeira está lá no ponto 6.2. Já passou. Então essa aqui está errada, porque a receita financeira ela não é computada no cálculo do valor adicionado bruto. Como é que eu acho o valor adicionado bruto? Vamos lá. Como é que eu acho o valor adicionado bruto? É receitas menos insumos dá valor adicionado bruto. Pronto. Aí eu tiro quem? Tiro depreciação para ter o quê? Tiro depreciação para ter valor adicionado líquido. Basicamente é isso. Receita menos insumos, valor adicionado bruto. Menos depreciação, valor adicionado líquido. Valor adicionado líquido. Isso. Então a letra A não tem como estar certa. Vamos para a letra B de bola. O que é que fala a letra B de bola? A letra B de bola fala um negócio que a gente falou aqui agora há pouco. Que o valor dos insumos adquiridos, recebidos e transferência, insumo adquirido pela entidade deve registrar pelo custo de aquisição, incluindo os impostos recuperáveis ou não. Então a letra B está ok para a gente. A letra B está ok para a gente. É o nosso gabarito, inclusive. Já a letra C fala: no cômputo do valor adicionado bruto, devem constar os valores de depreciação. Ó, a gente está vendo aqui que depreciação. Aí na DVA é o ponto 4 da DVA. Ele já está aqui, depreciação, ó, depois do valor adicionado bruto. O valor adicionado líquido, o do valor adicionado líquido é que, ó, no cômputo do valor adicionado bruto, deve-se excluir os valores relativos à depreciação. Não, é no cômputo do valor adicionado líquido que são excluídas as depreciações. Na hora de calcular o valor depreciável, o valor adicionado líquido é que a gente tira a depreciação. Então essa daqui está errada. E a letra D, o problema da letra D é uma questão tributária. Porque impostos recuperáveis são cabíveis sim de compensação.
impostos recuperáveis, cabem compensação. Então a letra D está errada. Letra B é o nosso gabarito. Vamos partir para a próxima. Uma sociedade empresária adquiriu mercadorias para... Deixa eu passar aqui também para acompanhar aqui do outro lado. Aqui é tudo... É um olho no peixe, outro no gato. Uma sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda por 5 mil. Mercadorias para revenda por 5 mil. Neste valor, incluído um ICMS de 1.000. Então, ele diz que o ICMS já está incluído. Para o que nos interessa, que é a DVA, o ICMS é para estar incluído mesmo. No mesmo período, revendeu toda a mercadoria adquirida por 9 mil. Ele revendeu toda a mercadoria por 9 mil. Nesse valor, incluído também ICMS de 1.800. Para nós, ó, ótimo. Ótimo que está tudo incluído. A sociedade empresária registrou, no período, despesas com representação comercial no montante de 1.200. Isso aqui são mais custos para ser abatidos na revenda, certo? Na receita. Despesas com representação comercial no montante de R$1.200. E a depreciação? Olha, deu depreciação de veículo. Então vai ter que tirar a depreciação também. R$200. Na demonstração do valor adicionado, DVA elaborada a partir dos dados fornecidos, o valor adicionado a distribuir, ele quer lá o que está no item 7. O valor adicionado a distribuir. Detalhe que aqui para gente, para encontrar o valor adicionado a distribuir, basta encontrar o quê? O valor adicionado líquido. Por quê? Porque a questão não fala de nenhum valor recebido em transferência. Valor adicionado recebido em transferência. Não tem. Então, o que a gente achar no valor adicionado líquido já é a nossa resposta. Vamos lá. Vamos construir nossa DVA. Como é que a gente vai construir a DVA? Vamos começar pelas receitas. Qual foi o total da receita? 9 mil. Aí você já pula. Professor, mas tem os insumos. Impostos. É tudo com os impostos. Receita, com os impostos dentro. Insumo adquirido de terceiros, com os impostos dentro também. Isso não é DRE. Isso é elaborado com base na DRE, mas não é exatamente a DRE. É uma DVA. Então, daqui, vamos ter que tirar quem? Vamos ter que diminuir os insumos. Como é que eu chego no valor dos insumos? Para chegar no valor dos insumos, eu tenho, ó, tá com sua questãozinha aí, né? Eu tenho o material que custou 5 mil e tenho quem? E tenho a despesa com representação de 1.200. Valores que eu desembolsei para realizar as receitas. Essa despesa com representação é lá dentro daquele outros. Então aqui fica o quê? Menos 6.200. Como é que ficou o nosso valor adicionado bruto? 9 mil menos 6.200 dá quanto? Anotei aqui. Mas essa é fácil. 9 mil menos 6.200. 9 menos 6 dá 3, menos 200, 2.800 de valor adicionado bruto. Tenho que tirar quem agora só? Tenho que tirar a depreciação. Tenho que tirar só a depreciação. Quanto é a depreciação? 200. Cheguei no meu valor adicionado líquido produzido pela entidade. Que dá quanto? 2.600. Como eu não tenho valor adicionado recebido em transferência, acabou. Gabarito letra B. Letra B, confirmando, R$2.600. R$2.600 é o nosso gabarito. Marca a letra B. Parte para o abraço. Eita, essa daqui, a nossa última de hoje, tinha que ser maiorzinha, que é para, né, a gente poder realmente exercitar. Mas, ó, questões de DVA não são questões complicadas. Eu garanto isso para vocês. Algumas são maiorzinhas que outras, mas elas não chegam a ser complicadas. A companhia agregada apresentou as seguintes informações referentes ao ano de 2019. Aí tem um monte de informação. É uma DRE aqui, né? Receita bruta, não sei o que, um monte de coisa.
Aí ele colocou aqui, ó, que interessante. O valor dos tributos recuperáveis referentes aos produtos comercializados em 2019, ele está nos dando isso aqui, sabe para quê? Para na hora de calcular os insumos adquiridos de terceiros. Na hora de calcular os insumos adquiridos de terceiros, a gente vai ter que somar esses 77 mil. O valor adicionado a distribuir gerado pela companhia agregada no ano 2019 foi em reais. Vamos lá, vamos fazer a nossa DVA. Tá com sua questãozinha aí, né? Tá com seus dados aí pra gente. Eu tô com um slide aqui para mim também, pra gente poder montar a nossa DVA. Primeiro, a gente parte sempre de quem? Parte de receitas. Posso feio, doido? Não, aqui ficou muito feio. Faz isso aqui. Volta. Vamos lá. A gente parte de receitas. Cadê a DVA? Cadê a Opa! Cadê? Olha aí, ninguém viu. Cadê a DVA? A ver quanto é que foi a total da receita. Como é que tá na DRE aí? 1.200.000 de receita bruta. 1.200.000 de receita bruta. Aí, a gente vai ter que botar quem agora? Vamos ter que diminuir os insumos. Aí que o bicho pega. Porque lá na DRE... Vou voltar na tela errada. Lá na DRE diz o quê? Diz o custo da mercadoria vendida. Como é que eu vou achar os insumos? O custo da mercadoria vendida é quanto? O custo da mercadoria vendida foi 430 mil. Mas você sabe que no custo da mercadoria vendida, os impostos já foram retirados. No custo da mercadoria vendida, já tiraram os impostos. Por isso que a questão nos dá o valor dos impostos recuperáveis, que esses foram excluídos do custo da mercadoria vendida, no valor de 77 mil. Como na DVA os insumos são com imposto, com tudo, eu vou pegar o CMV, vou somar com esse imposto que ele deu para encontrar o valor dos insumos. E aqui eu vou ter que diminuir, então, 507 mil. Tirei de onde 507 mil? 430 mil mais 77 mil. Na DVA, os impostos entram. Então, 430 que está no custo da mercadoria vendida aqui na DRE, não é o único valor dos insumos. Tem que somar os impostos para dar 507 mil. Daqui aqui eu vou ter o valor adicionado bruto, que dá quanto? 1.200.000 menos 577 dá 1.200.000 menos 500 dá 700 mil. 700 mil menos 7, 693 mil. 693 mil. Aí daqui eu tenho que tirar o quê? Só a depreciação. Eu tenho que tirar. Se eu tenho que tirar, tô fazendo. Vamos fazer um paralelismo aqui. Lembra de botar a desgraça do finalzinho de. Lá. Tem que tirar a depreciação. A depreciação está na DRE. A depreciação foi quanto? 50 mil. Então daqui eu tenho que tirar 50 mil. Pronto. Valor adicionado líquido dá quanto? 643 mil. A DRE trouxe alguma informação sobre valor adicionado recebido em transferência? Não trouxe. Não trouxe. Então, valor adicionado, o valor, melhor dizendo, o valor adicionado a distribuir, 643 mil. 643 mil está em que letra? 643 mil é letra C de casa. Assim. Uma questão enorme com muita informação, mas a DVA ela só quer algum. E você não precisa colocar 1 receita, 2, 3 não sei o que, bruto, 4 não sei o que. Não, pega receita menos insumo, bruto. Bruto menos depreciação, líquido. Líquido com transferência é a distribuir. Ou 7, né? Isso aqui. Ó, se você gosta de número, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3,
aqui é 4, aqui é 5, a questão não teve 6, isso daqui é o 7. E o 8 é isso daqui distribuído para um canto e para outro. Beleza? Galera, mais uma aula concluída, aulinha extra. Fica aí, eu vou postar 10 aulinhas extras para o primeiro bloco de aulas extras. Vou ficar postando várias aulas extras sempre que tiver exame para atualizar. Essa é a primeira. Espero que vocês tenham gostado. Uma aulinha extra de DVA. Lembra, NBC TG 09. Dá uma lidinha lá se você ainda tem dúvida em relação a DVA, beleza? Abraço e até mais. Vamos agora para a nossa aula extra sobre DRE. Eles se queixaram comigo que a prova tinha muito cálculo, muita conta e queria exercitar mais um pouco algumas contas. Vamos a elas então. Deixa eu ajeitar só o microfoninho aqui para ficar a captação melhor possível para vocês. Beleza? Vamos lá. Vamos na sequência. Nós temos então aqui sobre DRE, demonstração do resultado do exercício. Eu trago um pouquinho de teoria para a gente comentar aqui, eu mostrar a vocês como a definição, especialmente a da Lei 6.404, já atende a maioria das dúvidas que vocês possam ter em relação à elaboração da DRE. E vamos fazer 3 questões, todas 3. Vamos precisar montar DRE para resolver, beleza? É legal que você pega o material em PDF, deixa aí no computador, divide tela comigo aqui no computador, ou então você imprime, se você puder imprimir o material para a gente poder se dedicar à resolução aqui, beleza? Então vamos lá. Sobre demonstração do resultado do exercício, a demonstração do resultado do exercício, DRE, objetivo é evidenciar a situação econômica da entidade, quando verificamos se a mesma apresenta lucro ou prejuízo no período contábil. Lembrando que a situação econômica aqui diz respeito à demonstração dinâmica da entidade. Nós temos na contabilidade 2 demonstrações especiais que tratam de ativo, passivo, despesa e receita. São contas patrimoniais, ativo e passivo, contas de resultado, despesa e... Vamos posicionar melhor aqui. Despesa e receita. Acontece que o balanço patrimonial é uma demonstração estática que apresenta um retrato da situação do patrimônio, enquanto que a DRE, a demonstração do resultado do exercício, ela é uma demonstração dinâmica. Ela apresenta as variações, os acréscimos e os decréscimos na situação patrimonial, no lucro, perdão, no resultado da entidade. Enquanto o balanço patrimonial é um retrato estático da situação do patrimônio, a DRE é um retrato dinâmico sobre acréscimos e decréscimos que fazem crescer ou diminuir a situação econômica. Se tiver muito mais receita que despesa, nós teremos lucro. Se tiver mais despesa que receita, nós teremos prejuízo. Então, situação econômica é verificada, é identificada na demonstração do resultado do exercício. Outro aspecto da DRE relaciona-se com as operações ocorridas no capital da entidade. Capital da entidade. Ou seja, o lucro ou prejuízo auferido ao término do exercício deverá compor o patrimônio líquido. Claro, a gente estava falando aqui sobre a alteração da DRE no período contábil. Uma vez que exista lucro ou prejuízo, esse lucro ou prejuízo ele vai ser espelhado lá no patrimônio líquido. Inclusive, a gente já viu várias aulas aqui, vocês já viram várias resoluções lá no YouTube também, em que o lucro ele é distribuído. O lucro ele vira reserva legal, vira reserva estatutária, reserva de contingência, até reservas de capital, se for o caso. Então, casos pontuais, tá? Lucro é reserva legal, contingência estatutária e outras. Mas existem casos em que o lucro pode virar reserva de capital. Mas regra geral, lucro, reservas e lucros. Quanto à
ao impacto desse lucro ou prejuízo auferido no término do exercício, deverá compor o patrimônio líquido. O que a gente tem aqui? A gente tem a materialização de que a DRE, ela impacta no balanço patrimonial. Mais uma demonstração dessas duas, mais um exemplo dessas duas demonstrações e como elas se relacionam. A DRE influencia o balanço patrimonial. Por isso, as contas que integram a demonstração do resultado são zeradas ao final do exercício. É a chamada apuração. Vocês são bebês, não pegaram a conta ARE. A gente fazia ARE, que é a apuração do resultado do exercício, que é o fato de é o momento em que mecanicamente você zera as contas de resultado e joga elas contra a demonstração do resultado do exercício. Tinha muito isso, a gente fazia muito razonetezinho. Agora isso, ó, eu tô falando aqui de coisas antes da Lei 11.638 de 2007. Eu fiz contabilidade há muito tempo. Assim, eu fiz na transição, né? Eu entrei em 2004 na faculdade, fiz 2004, aí peguei 2007, 2009 saindo do curso, mudando tudo já. Uma loucura. O resultado será integrado ao patrimônio líquido, seja lucro ou prejuízo. Beleza? Então, a apuração do resultado consiste em zerar as contas de resultado, receitas e despesas, e a sua compensação, a sua estruturação na demonstração do resultado do exercício. Contas patrimoniais ficam com saldo de um ano para outro. Contas de resultado não ficam. Vamos lá. E segundo a Lei 6.404 de 76, na seção 5, nós temos demonstração do resultado do exercício. Lá no artigo 187 que diz: a demonstração do resultado do exercício discriminará. Muita atenção agora, e tudo que vai aparecer aqui é a estruturação da DRE. Então, entendendo, inclusive na ordem que é colocada aqui, entendendo como aparece aqui, a gente entende a elaboração da DRE. Primeiro, nós temos receita bruta de vendas e serviços, as deduções sobre essas vendas, os abatimentos e os impostos. Tudo isso entra em primeiro lugar, receita bruta. Aí nós temos deduções como devoluções de venda, por exemplo, abatimentos como descontos e impostos que impactam diretamente sobre vendas. Depois de fazer a apuração de receita bruta, menos as deduções, menos abatimentos e impostos, a gente tem quem? Receita líquida. Tá lembrando da estrutura da DRE na sua cabeça? É bom que esteja. E aqui nós temos receita bruta de venda de serviço, menos deduções, abatimentos e impostos, receita líquida. Aí da receita líquida a gente tira quem? Tira o custo das mercadorias e dos serviços. Quando a gente tira da receita líquida o custo das mercadorias ou serviços, a gente fica com o quê? Com lucro bruto. Ou o resultado bruto, se você assim preferir. Então a gente está, por escrito aqui, enxergando a estrutura da DRE. Aí, depois do lucro bruto, vem despesas com vendas, despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e as outras despesas operacionais. Todas as despesas relacionadas com a atividade, o exercício do negócio. Aqui entra comissões, salários, todas as despesas para o funcionamento da empresa, para o funcionamento da entidade. Elas entram todas aqui. Daí, quando você diminui do lucro bruto, diminui todas essas despesas, nós ficamos com o lucro ou prejuízo operacional, ou resultado operacional, se assim você preferir. Acrescentamos e diminuímos outras receitas e outras despesas. Quando acontece isso, nós encontramos o resultado do exercício antes do imposto de renda. E, em seguida, a provisão para esse imposto. Percebe? É a estrutura da DRE sendo descrita para você.
lucro operacional, outra despesa e outra receita. Ficamos com um resultado antes do imposto de renda. É feita a provisão para imposto de renda. Em seguida nós temos... Eita, faltou um tracinho aqui. E como vocês sabem que eu tenho um pouco de toque com organização, vou fazer o seguinte. Preciso colocar esse tracinho aqui. Eu não vou ficar me sentindo bem. Do jeito que o negócio aqui não suma, né? Volta. Pronto, cheguei aqui. Pronto, olha a emoção. Aí nós temos as participações DEAP, né? Ó, debentures, empregados, administradores e parte beneficiária. Para você não esquecer disso, tem um macetezinho. DEAP. DEAP. Depois da provisão para imposto, nós temos a DEAP. Mesmo na forma de instrumento financeiro, de instituição ou fundo de assistência e previdência de empregados, que não se caracterizam como despesas. Então, depois da provisão para imposto, vem a DEAP, que são as participações. Depois das participações, lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante calculado por ação do capital social, até para saber quanto vai ser distribuído para os sócios. Na determinação do resultado do exercício, serão computados quem mais? Receitas de rendimentos ganhos no período, independentemente de sua realização, isso considerando o regime de competência. E custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos correspondentes a essas receitas. Tudo reconhecido por competência. Então, esse slide aqui basicamente é o que você tem que lembrar para levar para a sua prova. Porque lembrando dessa estrutura, você vai ter condições de resolver satisfatoriamente a maioria das questões que vai cair sobre DRE. E eu falo a maioria mesmo que cair sobre DRE. Você consegue resumir, você consegue atender ao que o examinador pediu, lembrando disso aqui. Nada, rapaz, hoje eu não tô suado não, viu? É só mesmo, tá? Ilhadíssima. Mas vamos lá. Vamos seguir, sabe para quê? Vamos seguir para resolver umas questões. Vocês haviam me pedido, professor, a gente resolveu pouca questão, tem pouca questão. Eu quero responder mais questões, eu adoro questões, quero calcular. Muito cálculo, caiu na prova 2020.1, a galera se queixou. Vamos então fazer cálculos. Tá com seu material aí, né? Uma sociedade empresária coletou os saldos de algumas contas de resultado constantes em seu balancete anual, emitido em 31/12/2016, conforme a seguir. Abatimento sobre vendas, comissões sobre vendas, devoluções de vendas, PIS sobre faturamento, COFINS sobre faturamento, descontos incondicionais, ICMS sobre vendas e receita de vendas. Só lembrando, descontos incondicionais são chamados descontos comerciais. São aqueles o desconto que você dá ao cliente, independente dele cumprir mais alguma outra situação. Exemplo, uma coisa é você dar um desconto dizendo ao cliente que se ele pagar a fatura 10 dias antes do vencimento, ele vai ter um abatimento de 5%. Isso é um desconto condicional. O desconto incondicional é aquele que ele diz ao cliente, ó, 2 mercadorias, você tem 50% de desconto na segunda. Independente de quando ele vai pagar, agora ou depois, esse desconto já foi negociado comercialmente. É um desconto incondicional. Então, ele é registrado automaticamente. Então, a gente quer, considerando-se apenas as informações apresentadas, deixa eu botar minha questãozinha aqui que eu vou precisar dela. As informações apresentadas e de acordo com o NBC-TG 26, que é de apresentação das demonstrações contábeis, o valor a ser divulgado como receita da sociedade empresária na demonstração do resultado do período encerrado em 31/12, eu devo acreditar que o que ele quer dizer como receita aqui, a gente está chamando de receita líquida. Receita líquida. Porque a receita mesmo já está aqui, né? Já está aqui.
Aqui dava para ter colocado receita líquida, o elaborador não colocou. Mas vamos entender assim. Então é isso. Vamos elaborar. O que ele quer é aquela primeira parte da DRE. Lembra que a gente viu agora há pouco? Receita bruta menos abatimentos, que era abatimentos, descontos e impostos. Não é isso? Abatimentos, descontos e impostos. Abatimentos, deduções, abatimentos e impostos. É como está colocado lá na Lei 6.404. Então, bora fazer essa conta. Sendo que, peraí, daqui receita de vendas. Beleza, vamos começar por ela. Abatimento sobre vendas, vamos utilizar? Vamos utilizar. Comissões sobre venda, vamos utilizar? Daqui a pouco. Devoluções sobre vendas, usa. PIS sobre faturamento, é imposto, usa. COFINS sobre faturamento, usa. Desconto incondicional, é um tipo de desconto. Lembra, a gente está trabalhando com deduções, abatimentos e impostos. Aqui é uma dedução. ICMS é imposto. Essa conta aqui está aqui para confundir vocês. Porque comissões sobre vendas não é uma conta que é utilizada para calcular a diferença da receita bruta para a receita líquida. Porque comissões sobre venda é uma despesa de venda. É uma despesa de venda. E ela aparece depois do resultado operacional. De como é calculado o resultado bruto. Depois do resultado bruto é que a gente tem o resultado operacional, verdade? Para depois ter a receita, ao resultado antes de imposto de renda. Então aqui a gente não usa isso daqui agora. O resultado, só lembrando aqui, despesas com venda, despesas com venda, ó, tem hora que ainda confunde. Receita líquida de vendas menos custo da mercadoria vendida dá o lucro bruto, o resultado bruto, que aí sim essa despesa aparece para dar o resultado antes do imposto de renda. Exato. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa conta, porque para calcular essa DRE, nós vamos fazer o seguinte. Para calcular essa DRE, nós temos receita bruta. De quanto? 300 mil. Receita bruta de 300 mil. Vamos bater o que aí? Vamos pela ordem, então. Vamos pegar as continhas que estão aí pela ordem para a gente poder calcular. Ah, professor, mas e a ordem que coloca na DRE? Galerinha, tanto faz a ordem que coloca na DRE. Tantas vezes eu já falo isso aqui. A ordem que você lança na DRE só importaria se fosse um trabalho da faculdade que o professor vai conferir a DRE. Para o que a gente quer aqui, o que importa é a resposta. Então vamos lá. Da receita bruta até chegar à receita líquida. Vamos abater quem? Vamos diminuir os abatimentos sobre vendas. Abatimento sobre venda de quanto? 15 mil. 15 mil. Segundo, comissões sobre vendas, abate? Não. Devoluções de vendas, sim. Menos devoluções. Devoluções de quanto? 6 mil. PIS sobre faturamento e COFINS sobre faturamento. Sim. Abate, que são impostos. PIS, COFINS. PIS deu quanto? 4.950. COFINS deu quanto? 22.800. Rapaz, é pesado. Descontos incondicionais. Claro, é abatimento. Desconto. Descontos de quanto? Ah, professor, e se fosse desconto financeiro? Se fosse desconto financeiro é despesa financeira. É lá na frente. Lá mais embaixo. Não é aqui. Aqui é desconto incondicional. Se fosse desconto condicional, a gente colocaria lá para baixo. Descontos incondicionais, 1.050. 1.050. Pela ordem,
Quem é que entra agora? Nós temos ICMS sobre vendas. ICMS sobre vendas. De quanto ICMS sobre vendas? 54 mil. E temos... Não, é só isso aí. Assim, só, né? Tá com sua calculadora aí, que eu tô com a minha aqui. Não vou precisar abrir... Não vou abrir HP aqui na tela agora não, porque é uma conta mais simples. É só subtração. 300 mil, 15 mil menos, 6 mil menos, 4.950 menos, 22.800 menos, 1.050 menos, 54 mil menos. Aqui deu a receita líquida 196.200. 196.200 é o que vocês encontram na letra B. É isso? Isso. Certo? Ó, isso daqui é uma questão fácil em DRE. Porque ela só te cobrou o conhecimento da primeira partezinha da DRE, da receita bruta até a receita líquida. Qual era a única pegadinha da questão? Era essa conta, esse saldo aí de comissões sobre venda. Comissões sobre venda não é nem dedução, nem abatimento, nem imposto para ser lançado aqui na receita bruta. É sim uma despesa com venda a ser lançado depois do resultado operacional. Beleza? Outra pegadinha que podia cair é se fosse desconto condicional. Se fosse desconto condicional, isso é receita financeira, entra lá, é despesa financeira, entra lá embaixo, não entra aqui, tá? Então vamos seguir? Porque temos mais uma conta para a gente fazer. Vocês não queriam conta? Sério, professor, a gente queria fazer mais conta. E fazendo conta a gente exercita mais. Beleza, vamos fazer conta então. Estamos agora com isso. Nós estamos agora com a questão aqui, ó. Uma sociedade empresária apresentou em 31/12/2015 os seguintes saldos em suas contas de resultado antes da apuração do resultado do período. Nós temos custo da mercadoria vendida, 154.535. Aí temos despesas com vendas, perdas com operações descontinuadas, receita financeira, vendas canceladas, despesas administrativas, despesas financeiras, receita de vendas e tributo sobre venda. De acordo com o NBCTG 26, a apresentação de demonstrações contábeis, com base nos saldos apresentados e desconsiderando aspectos tributários, é correto afirmar que, aí letra A, ele quer resultado antes do tributo sobre lucro, resultado antes da receita de despesa financeira, lucro das operações continuadas e lucro bruto e o lucro bruto. Ele quer que a gente encontre isso aí. Galera, a melhor forma da gente resolver essa questão e matar isso daqui, a melhor forma da gente ver isso aqui é elaborar integralmente a DRE. Se a gente elaborar integralmente a DRE, a gente vai ter informações suficientes para ver se letra A, letra B, letra C ou letra D estão corretas. Então, olha só, eu vou organizar aqui o espaço, a gente montar a nossa DRE na íntegra, tá? Tá com o seu material aí, eu tô com o meu aqui do lado para não perder nenhuma conta de vista. Então, deixa eu só maximizar aqui. Eu vou precisar conferir essas contas. Agora sim. O Windows para cá e você para lá. Pronto. Vamos lá. Vamos montar a nossa DRE. Vamos começar DRE. A gente tem receitas com vendas. Qual é o valor da receita com venda ou da receita bruta de venda? 466. Pega a sua DRE que eu vou montar a minha aqui também.
Borrachinha. Bem de boa aqui para você escrevendo e eu também. 466. Aí vamos lá. Dessas contas aí, nós temos deduções da receita com venda para chegar na receita líquida. Temos, nós temos um saldo aí na conta impostos sobre vendas e temos vendas canceladas. Impostos sobre vendas, perdão, tributos sobre vendas de quanto? 39.749. E vendas canceladas de quanto? 17.666. Então aqui nós temos duas contas para abater da receita. Nós temos tributos sobre vendas. Tributo sobre venda de quanto? Tributo sobre venda 39.749. E temos também vendas canceladas. Vendas canceladas de quanto? Valor das vendas canceladas 17.666. Isso é um sinal. Ficamos então com receita líquida de vendas. Receita líquida de vendas. Quanto é que dá isso daqui? 662.466 menos 39.749 menos 17.666 dá 605.051 reais. Isso daqui é o quê? É a nossa receita líquida. Tinha uma alternativa que perguntava receita líquida? Não, não tinha não. Não. Então vamos seguir. Porque agora, depois da receita líquida, a gente vai tirar quê? Vamos diminuir o custo das mercadorias vendidas. Qual é o custo das mercadorias vendidas? Ele deu aí 154.575. Então, 154.575. Depois de reduzir o custo das mercadorias vendidas, a gente vai ficar com o quê? Com resultado. Resultado o quê? Resultado bruto. Resultado bruto. Lucro bruto, resultado bruto. Mas resultado bruto é melhor. Quanto é que dá aqui? 154.575 menos. Dá 450.476. 450.476. Cheguei até aqui. Dá para eliminar alguém? Antes da operacional. Operações continuadas, não. Não, ainda não dá para... Não, dá para tirar, dá para eliminar a letra B. Dá para eliminar a letra B, porque ele diz que o lucro antes da receita de despesa é 605. Não tem como, porque a gente vai baixar aí e já está em 450. Mas peraí, a gente achou a resposta. Lucro bruto é 450.476. A resposta é letra D. Isso, é letra D. Achamos a resposta da questão, porque a resposta é letra D, lucro bruto. Mas vamos fazer o seguinte, a gente já está aqui exercitando DRE. Vamos perder o embalo, não? Vamos continuar aqui. Vamos chegar até o final da DRE. Pode ser? Vamos lá então. Vem comigo para a gente chegar no final da DRE. Nós temos... lucro bruto. Achamos a resposta. Depois do lucro bruto, a gente tem que deduzir quem? As despesas, para chegar no resultado operacional, ou o resultado antes de receitas e despesas financeiras. Quais são as despesas que nós temos aqui? Nós temos despesas com vendas de 77.288 e temos também despesas administrativas. Então aqui, eu vou diminuir despesas com vendas e vou diminuir as despesas administrativas. Finge comigo que a gente não achou a resposta já. Quanto é que dá despesa com venda? Despesas com venda 77.288.
E quanto é que dá as administrativas? 86.121. Pronto, diminuímos as despesas operacionais, né? Por isso o resultado é chamado resultado operacional. 77.288 diminuir, 86.121 diminuir. Ficamos com resultado operacional de quanto? 287.067. Esse resultado operacional, como nós não temos outras despesas e outras receitas, esse já é o resultado antes de despesas e receitas financeiras. Ele fala ali que deu, na letra B deu 605, não é. A letra B não poderia ser a resposta correta. Mas desse valor aqui, a gente ainda tem que tirar o quê? Despesas financeiras e acrescentar receitas financeiras. Então daqui, receitas financeiras de quanto? Olha o telefone querendo me escutar aqui. Metido. Receitas financeiras de quanto? Receita financeira de... Cadê a questão? Tá ali. 13.249. Então aqui 13.249. E eu tenho que diminuir as despesas financeiras. Quanto é que deu de despesa financeira? 15 mil, tá na questão. Tá em cima de receita de venda, ó. 15.458. 15.458. Vamos montar a DRE todinha. Não era para calcular? Vamos montar a DRE. Porque pode cair na prova sim. Despesas financeiras. Ficamos como então? 13.249 para somar. E 15.458 para diminuir. Dá 284.858. 284.858. Mas isso aqui é o quê? Isso aqui é o resultado antes de imposto de renda, né? Antes da tributação sobre lucro. Resultado antes da tributação sobre lucro. Mas nós temos ainda contas a diminuir. Não é isso? E isso também já tornaria a letra A errada. Porque a letra A diz que é 287, mas é 284. Nós temos o que ainda? Nós ainda temos que tirar o resultado de operações descontinuadas. Esse valor aqui também, corresponde ao mesmo de resultado de operações, o quê? Operações continuadas. Vou continuar aqui do lado, né? Jogo de palavra. Professor, mas e o tributo? Ele manda, ó, no enunciado da questão ele deu a dica. Desconsidere aspectos tributários. Então aqui o tributo é zero. Vamos tributar nada. Então o resultado de operação continuada vai ser igual ao resultado antes do imposto de renda. Quanto? 284.858. A gente tem que fazer o que aqui? A gente tem que diminuir as perdas com operação descontinuada. A gente perdeu quanto em operação descontinuada? Perdeu, tem dizendo ali, 48.581. 48.581. Ficando então com lucro líquido de quanto? 48.581 menos 236.270. Esse é o nosso lucro líquido. Alguma questão de lucro líquido? Não. Mas aqui, resultado antes do imposto de renda, se a gente fosse abater imposto de renda, ia dar em seguida resultado de operações continuadas, né? Que é o resultado de tudo que foi feito dentro da entidade. Mas uma questão manda desconsiderar aspectos tributários,
Tributo para a gente é zero. Então, resultado antes do imposto de renda igual a resultado de operação continuada, menos as perdas por operação descontinuada, chegamos ao nosso querido lucro líquido. Beleza? A gente já tinha visto que era a letra D. Quando chegamos aqui, ó, aqui, a gente já sabia a resposta, né? Fizemos o resto da DRE só para mostrar como é que funciona. Vamos para mais uma questãozinha para a gente fazer sobre DRE, para treinar mais uma vez DRE. Lembrando que essas questões poderiam ser feitas de maneira mais rápida, mas aqui, como a gente está fazendo por uma questão didática, a gente está indo um pouquinho mais devagar. Vamos lá agora que a gente tem mais uma questão para fazer, mais uma questão, e essa questão fala sobre DRE também, que surpresa. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações a respeito de suas operações com mercadorias. Abatimento sobre compras, total de aquisição de mercadoria, desconto financeiro obtido, várias contas aqui. Aí, só uma observação, né? Aqui, ó, no tributo sobre compra, ele diz recuperáveis e incluídos no valor da aquisição. Então, já está dizendo que é recuperável e está incluído. Então, a gente vai ter que tirar alguma coisa aí. Tirar esse valor de alguma coisa, lá das mercadorias, possivelmente. Considere que todos os itens adquiridos foram vendidos no mesmo período e que não havia estoque de mercadoria no início do período. Então, tudo que tinha foi vendido, não havia estoque no início. Então, todas as mercadorias que foram compradas foram vendidas, já que não havia estoque no início. Diante apenas das informações apresentadas e de acordo com o disposto na Lei 6.404 de 76, o lucro bruto ele quer que calcule, coceria no nariz, quer que calcule o lucro bruto, menos mal. A outra a gente foi até o final, essa daqui eu acho que a gente nem consegue ir até o final, acho que não, nem consegue ir não. Vamos lá então, vamos montar o nosso cálculo aqui, nossa DRE, para chegar no lucro bruto. Vamos lá. Deixa eu passar aqui até o slide. Olha só. Nossa querida DRE. Tá com as contas aí que eu também tô. Receitas de venda. Qual foi o valor da receita de venda de acordo com esta questão? E aqui a receita bruta de vendas. Olha a receita bruta de vendas. 180 mil. Quais são os abatimentos sobre vendas que nós vamos aplicar aqui? Quais são os abatimentos sobre as vendas? Nós temos... A questão tem, aliás, abatimento sobre vendas. Olha aí. Tá, abatimento sobre compra, toda aquisição. Ó, tem ali. Abatimento sobre vendas no valor de 10 mil reais. Tem mais alguma coisa que tira das vendas? Temos tributos sobre venda. Eu estou com minha provinha aqui do lado. Abatimento sobre vendas é a primeira conta da segunda coluna e tributo sobre venda é a última conta da segunda coluna. Então, nós temos duas contas para abater nessa receita para chegarmos na receita líquida de vendas. Nós temos que diminuir abatimento sobre vendas de quanto? De 10 mil. E temos que diminuir os tributos sobre vendas, que é quanto? Tributos sobre vendas, 30 mil. Aí nós ficamos com receita líquida de vendas. 180 menos 40, 140 mil. Aí daqui vamos tirar quem? Vamos tirar o custo da mercadoria vendida. E essa é talvez a parte que a questão mais vai cobrar uma expertise de você. Ele vai precisar calcular o custo da mercadoria vendida com base na situação. O custo da mercadoria vendida, primeiro, ó, a gente tem, vamos fazer uma divisão aqui
calcular o custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida é estoque final mais compras menos estoque final, não é isso? Custo da mercadoria vendida, estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Só que ele fala que não tem estoque inicial e tudo foi vendido, então também não tem estoque final. Dessa forma, o custo da mercadoria vendida vai ser igual ao valor das compras. E como é que eu vou achar o valor das compras? A gente tem essa informação aqui na questão? Vamos lá. Abatimento, total de aquisição. Ó, total de aquisição de mercadorias. Vamos encontrar o saldo, o valor das compras. Que achando as compras, a gente acha o custo da mercadoria vendida. Compras, vamos lá. Compras de quanto? 90 mil. 90 mil. Só que tem algum ajuste a ser feito nesse 90 mil? Desconto financeiro obtido. Desconto financeiro obtido. Isso não é interessante para a gente. Esse desconto financeiro obtido. Será? Frete sobre venda, despesa de venda, tributo sobre compra. Ó, tributo sobre compra. E a gente viu que eles são recuperáveis e que estava incluído. Então, os tributos sobre compras é algo interessante para a gente. Então, marca aí tributo sobre compra. Abatimento sobre venda a gente já usou. Descontos financeiros concedidos também não tem relação com compras. Temos frete sobre as compras. Temos frete sobre as compras. Então, ó, abatimento na compra, tributo sobre compra e frete sobre conta são os três saldos que vão impactar na nossa compra. Então, percebe, compra foi 90 mil. Mas para ajustar o valor das compras, a gente tem que considerar o abatimento sobre as compras, os tributos sobre as compras e cadê o outro? E o frete sobre as compras. Então, primeiro que é primeiro, teve um abatimento sobre compras. Então, dos 90 mil, teve um abatimento de 7 mil. Na hora de calcular o custo da mercadoria, né? Compramos 90 mil de mercadorias, mas teve um abatimento sobre as compras. Esse abatimento foi no valor de 7 mil, isso vai diminuir. Por outro lado, nós pagamos frete por essas compras e isso torna a compra mais cara. Frete sobre a compra. De quanto foi o frete? 5 mil. 5 mil foi o valor do frete sobre as compras. E por último, temos o tributo sobre as compras. Temos o tributo sobre as compras no valor de quanto? Tributo sobre compras no valor de 6 mil. Ah, isso eu tenho que diminuir. Tributo. Por quê? Porque a questão fala que esse tributo é recuperável e ele já estava incluído no preço da mercadoria. Então, lembrando, para calcular CMV, cuja mercadoria vendida, estoque final mais compras menos estoque final. A questão fala que não tinha estoque final e tudo, não tinha estoque inicial e tudo foi vendido, então também não tem estoque final. Dessa forma, o custo é igual às próprias compras. A gente comprou 90 mil em mercadorias, mas teve um abatimento de 7 mil na compra, então isso diminui o custo. Nós tivemos que pagar frete pela mercadoria, isso aumenta o custo. E nós também temos que considerar que dentro do preço das compras tem 6 mil reais de tributos que são recuperáveis. A gente tem que tirar, porque isso, tributo recuperável, não é considerado na hora da apuração do valor das compras, dos custos da mercadoria vendida. Então, 90 menos 7 dá 83, 83 mais 5 dá 88, 88 menos 6, ficamos com compras ou mesmo que CMV, 82 mil. Se encontramos o CMV, colocamos aqui 82 mil de CMV, abateu o custo da mercadoria vendida, receita bruta ou resultado bruto, tá? 140 mil menos 82. Essa hora que a gente já tá
desconfiando de tudo, 58 mil é a nossa receita bruta. Isso da letra C, é letra C mesmo, que a gente marcou 58 mil, é isso aí. 58 mil, letra C. Tá certíssimo. E partimos para o abraço. Galera, espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha extra. Aulinha extra que a gente trabalhou, demonstração do resultado do exercício. Ficou um pouquinho extensa, mas vimos um pouquinho da teoria e vimos algumas questões práticas sobre DRE para aplicação. Mais dúvidas? Fala comigo, o que a gente resolve, tá? Abraço, tudo de bom e até mais.